CGCast começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra, este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, eu vou apresentar o nosso companheiro de todas as horas, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Simon. Saudações cavalarianas para você, ouvinte, que tá aí com a gente mais uma semana. Se prepara que o assunto hoje é gostosinho, é pesadinho, mas é gostoso. Um assunto feijoada. É assunto delicinha. Aham. Com a gente hoje está o meu grande amigo, o professor Marco Túlio Delgobo Freitas. Tudo bem, meu querido Tudo ótimo, Simons? tudo ótimo. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês. E vamos ver se nesse domingo de Páscoa e tempo de quarentena a gente conversa mais um pouco, porque tá difícil, tá complicado. É verdade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a crise de 29 e as implicações que essa crise acabou trazendo para o restante do mundo, não só dentro da história militar, mas também orçamento de defesa. Nós vamos falar um pouco sobre como existe uma certa luta, uma briga de narrativas dentro da própria dentro das escolas brasileiras em ensinar a crise de 29 de um jeito ou de outro, e tudo isso vai entrar um pouco na nossa fala aqui, tá beleza? Mas vamos começar falando um pouquinho da crise em si. Ela se iniciou ali por volta de setembro de 1929, mas a Terça-feira Negra foi finalzinho de outubro, né, Simons? Sim, sim. A crise, para você ter ideias, o efeito dela, ela começa em 1818, para variar. Em 1818 a gente começa a discutir sobre crise dentro da história econômica, e ela estoura em 1929. Claro que você tem tendências tem sinais mais claros de crise rolando desde 1924, para ser mais sincero, tá? Então, ou seja, dentro da história da crise, quando você estuda história de crises econômicas, não tem como separar uma crise e colocar ela dentro do microscópio e dizer, olha, essa crise aqui aconteceu, estourou, e estoura em 1929 e não tem correlação com nenhuma outra. Ela tem, como eu costumo falar, crises elas são que nem ondas. Começa justamente quando você está com uma pedrinha na lagoa e a crise vai se formando, tomando onda, e de repente vira uma tsunami e atinge o Japão. E o Godzilla sai para fazer o que ele faz melhor, colocar ordem na casa. Então, geralmente 29 é isso. 29 é o Godzilla que a gente estava brincando de guardar ele dentro do armário, desde 1818. E como é que foi como é que essa onda foi chegando até chegar no Godzilla? Bem, em 1818 você tem uma adequação do mercado internacional, da economia internacional, que é a seguinte: a economia internacional em 1818, ela, diferente de hoje, você tem uma globalização, entre muitas aspas, que está rolando no mundo inteiro. Tá? E ela não a globalização não é a culpada da crise, mas você tem uma internacionalização do capital, que é uma coisa diferente de globalização. Você tem uma internacionalização do capital rolando no mundo inteiro, e essa internacionalização do capital ela é sentida, tá, em todos os países. Por exemplo, se você hoje aqui em São Paulo nós temos a EDP, né? Empresa de Distribuição Bandeirantes. Lá no Rio, a empresa elétrica se chama Light. Se chama Light por quê? Porque carioca gosta de colocar a língua inglesa em conta de luz para chamar aquilo de Light? Não, porque quando começou a história da energia elétrica no Brasil, no antigo estado da Guanabara, na capital do país, né, a Bélia Cap,
Quem foi a primeira a investir em energia elétrica foi uma empresa canadense, por incrível que pareça, Brookfield, do Brasil. Ela investe e começa a explorar os serviços de distribuição de energia elétrica. Não só no Rio, na capital, como também em São Paulo. A primeira hidrelétrica do país, por assim dizer, em Barra Funda, em São Paulo, é construída pela Brookfield, às margens do rio Tietê. Então, você tem Não é essa Barra livre... Bonita? Bem, enfim, Eu acho que é Barra Bonita. eu acho que é Barra Funda. As margens do rio Tietê, vamos lá, as margens do rio Tietê, assim fica melhor. As margens do rio Tietê e você tem uma longa, tem uma extensa intervenção ou sensação de investimentos diretos, internacionais, em todos os lugares. Bondes na Bahia, por exemplo, é um serviço prestado por uma empresa inglesa. Então, isso é comum em torno de 1820, século XIX. Então, essa transação, o mundo, naquela época, o mundo com telex, com cavalos e aquela coisa toda, você tem uma transação muito maior do capital, tem um capital muito mais circulante no mundo inteiro do que tem hoje, por exemplo. Então, isso vai durar até 1920, por aí. Por que 20 tem problema? 20 se tem problema porque você tem uma liderança internacional que está cambaleante, não quer mais discutir comércio internacional, diz que o padrão ouro para ela é uma dívida, é um peso, e ela não está afim porque ela tem um império a cuidar. Se ela tem um império a cuidar, ela não tem que cuidar do império dela e do padrão ouro. Ou seja, a Grã-Bretanha chuta o padrão ouro e diz, olha, alguém segura isso daí, eu não vou segurar mais não. Esses custos não vou ter mais, porque o pós-Primeira Guerra Mundial acabou com as minhas economias, acabou com a minha forma de enxergar a economia. Eu tenho um império para cuidar, eu tenho comércios para fazer dentro desse império, e eu não estou mais afim de ser o síndico do sistema internacional, do sistema econômico internacional. Aí você tem uma vacância do lugar, né? É uma vacância. Por quê? Porque você não tem quem vai segurar a batata quente. Os Estados Unidos estão olhando para o próprio umbigo. Os ingleses não querem cuidar do padrão ouro. Ou seja, quem vai cuidar do filho? Quem vai cuidar do sistema internacional? Essa é a principal dúvida. E o principal reflexo disso é que em 1924, os americanos, para dar um gás para os britânicos, para chegar assim, poxa, faz alguma coisa, continue com o padrão ouro, o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, vai lá e pega 500 milhões de dólares, um crédito novo, rompe um comportamento americano, ele imprime 500 milhões para fazer exatamente o seguinte, olha, eu estou botando esses 500 milhões na praça, tá? Estou fazendo uma expansão creditícia, tá? Ou seja, estou ligando as máquinas, estou fazendo o povo consumir para o dólar cair perante a libra, tá? E a libra esterlina inglesa ficar mais forte ainda. Ou seja, estou dando um gás na política tradicional inglesa desde David Hume, que é
a supervalorização da Libra, a Libra forte. Então, os americanos fazem o seguinte, imprimem esse dinheiro para desvalorizar o dólar e para a Libra, assim, que é a primeira moeda, ganhar um peso maior, ficar mais forte perante ao dólar. Só que aí você tem um problema. Qual é o problema? E os americanos começaram em 500 milhões e pararam com 4 bilhões em menos de um ano. A máquina começou a imprimir. De repente, eles seguiram com 4, 5, 6, 7, 8 bilhões na economia. E seria correto dizer que é um crédito sem lastro? É um crédito sem lastro. É um crédito sem lastro, até porque você tem o padrão ouro, né? O padrão ouro é o quê? O padrão ouro é o seguinte, cada penny, cada cent que você coloca no mercado, você tem que cobrir esses cents, esse penny, com o equivalente a ouro. Você tem que lastrear ouro. Por isso que, historicamente, durante a vigência do padrão ouro, os países, principalmente as principais potências, elas marcam uma inflação muito baixa, tá certo? Porque você tem que, para imprimir um penny, você tem que pegar o equivalente a ouro e estocar no Banco Central, ou seja, tem que ter lastro. Sem lastro não adianta, você não faz política expansionista. Então, na década de 20, os americanos, até para ajudarem, como eu disse, para ajudarem os ingleses, para dar aquele gás para a Inglaterra, eles lançam mão de 4 bilhões em 24 e jogam 4 bilhões no mercado. Isso vai ter reflexo 5 anos mais tarde. Mas eles não fazem isso de graça, né? A gente sabe, ninguém faz nada de graça. Ninguém faz Olha, nada de graça, né, Simões? Os americanos fizeram, não é de graça. A questão é que os americanos fizeram sem compreender a economia, por incrível que pareça. Os americanos eram muito tímidos em relação à economia. Eram bastante ingênuos. Os ingleses tinham uma compreensão muito maior porque os ingleses, desde a Guerra da Crimeia, cuidavam da economia internacional, junto com os barões de Rothschild, etc. Já os americanos não, os americanos estavam com um problema. Os americanos eram aquela potência envergonhada. Eles sabiam que iam acabar com a batata quente na mão, iam ter que aguentar com isso tudo, iam ter que resolver o problema econômico, iam ter que segurar a economia internacional, mas só que eles não sabiam como. Porque você tem poucas escolas de administração nos Estados Unidos, você tem poucas escolas de economia nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Então, a Inglaterra, como ela não queria mais se ligar com o padrão ouro, os ingleses chegaram lá, o problema é de vocês agora, vocês cresçam. É aquela história. O pai, quando vem ensinar o filho a andar de bicicleta, faz o quê? Tira as rodinhas, chega num domingo ensolarado, tira as rodinhas e diz, vai filhão, toma que é teu. E você vai ter que segurar lá. Foi isso que os ingleses fizeram. Fizeram exatamente a mesma coisa com os americanos. Eu estou cansado de pagar eu estou cansado de bancar o pai na sua educação. Até porque é engraçado a gente falar isso. Os ingleses têm uma responsabilidade muito grande com os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos pós-revolução. Tá? Os Estados Unidos é aquela criança teimosa, é aquele adolescente idiota, sabe? Que todos nós fomos um dia e que o nosso pai fala, olha, dá uma olhada e diz, porra, ele é estúpido, ele é idiota, tá fazendo essas merdas, mas é coisa de juventude. Acho que tem uma responsabilidade tamanha com os americanos. É tão absurda essa responsabilidade que a Inglaterra é a maior investidora internacional dos Estados Unidos pós-revolução, tá certo? Então, não é a França, não é a Prússia, não é ninguém. São os americanos, são os ingleses, minto.
São os ingleses que investem em ferrovia, investem em indústria, criam mercados de capitais dentro dos Estados Unidos, tá certo? Então, até porque aí você pode falar, mas eles não fazem isso de graça. Não fazem isso de graça, ganham um lucro estupendo, porque os americanos é a nova China, é a China daquela época. Então, eles jogam tudo que tem dentro dos Estados Unidos, até porque é mais fácil para eles, por causa de barreira de idioma, não tem. Você tem os Estados Unidos que você pode fazer qualquer coisa, você tem uma mão de obra absurda lá dentro, uma mão de obra boa lá dentro, uma mão de obra competitiva lá dentro, você tem terra barata, você tem. Os Estados Unidos é o parque de diversões da economia do século XIX. Então, os ingleses investem lá porque lá dá lucro, tá certo? Não é igual ao Brasil. O Brasil, desde o século XIX, vai mal. E isso levou. A questão aí, eu estou querendo só ligar o ponto, tá, Simons? Você tem um grande investimento britânico que era a principal potência econômica da época nos Estados Unidos. Ou seja, você estão investindo dinheiro, colocando empresas lá dentro, fundindo empresas britânicas com empresas americanas. E isso alavancado pelos 4 bilhões que foram efetivamente o que impressos acontece? para isso. Acontece a Primeira Guerra Mundial, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, os ingleses pegam o último penny e investem na guerra. Tá? A Inglaterra literalmente quebra na Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. Ela quebra na Primeira Guerra Mundial. Os alemães ficam gritando, choramingando, pitangas, dizendo: poxa, o Poincaré veio e quis minhas cirolas. Mas, porra, os ingleses quebraram. Os ingleses quebraram. O Banco da Inglaterra quebrou. E para ajudar o Banco da Inglaterra a renovar áreas, os americanos falaram: toma aqui 4 bilhões, vamos investir na minha economia vai aquecer e minha moeda vai perder valor perante a sua. Você vai, indiretamente, você vai ficar com a libra forte. Teoricamente, fica mais barato para os britânicos investirem nos Estados Unidos, né? O que acontece com americanos aqui. Isso. Só que tem um problema nisso daí. Os 4 bilhões, eles mais tarde, o que acontece? Você mais tarde, você tem uma inflação estupenda nos Estados Unidos, provocada exatamente por causa dessa criação de dinheiro, por causa dessa expansão econômica, tá certo? O que acontece? Os preços nos Estados Unidos sobem, tá certo? Principalmente os preços de bens de capitais utilizados para a expansão de empreendimentos, tá? Esses preços eles vão continuar subindo até o momento em que os empreendimentos, as indústrias deixam de ser lucrativas. Neste ponto, começa-se um declínio, tá certo? Aí, querendo, tá certo, prolongar um pouco essa expansão econômica nos Estados Unidos, as autoridades americanas continuam injetando dinheiro novo no sistema americano. Então, nesse momento em que você deixa de jogar dinheiro dentro do sistema financeiro e passa a jogar no sistema de crédito, você tem um surto inflacionário, tá? Quando um surto inflacionário começa, tá certo? Quando você tem um surto inflacionário começando, os americanos percebem o seguinte: ops, fiz besteira. Aí os americanos, na melhor maneira do Hoover, vai lá e corta o problema mal pela raiz, corta a expansão monetária. Quando você corta a expansão monetária, quando você corta a injeção de dinheiro, aí
Sabe aquela bolsa de valores que estava aquecida, estava superaquecida por causa da expansão de crédito? Ela Porque as cai. pessoas estavam comprando, né? As pessoas estavam comprando, e comprando muito. Você tem um problema, que é o seguinte: você tem a soma de todos os erros começa logo ali na década de 20. Você tem, é, nos Estados Unidos, mão de obra barata, você tem indústria, tem uma industrialização em massa, você tem um modo de produção que não é o modo de produção que a gente está acostumado hoje, just in time, com reserva, com estoque reduzido. Tem uma coisa chamada modo de produção fordista, a coisa em massa. Então, você tem o Ford iniciando, né? Sim. É aquilo que eu costumo brincar com meus alunos. Você tem um carro, um carro muito famoso na década de 20, que é o Ford T, em que você tem um leque enorme de opções de cores. Ou você tem o preto, ou você tem o preto. Então você tem assim 3, 4, 5 milhões de carros colocados na praça. É um modo de produção fordista, ele é em massa. Ou seja, ele é rigorosamente stricto sensu em massa. Ou seja, você joga muita coisa no mercado, você joga muita coisa no mercado consumidor e tudo igual. Então, o modo de produção também não auxiliou justamente naquela época. O que poderia ser cortado com estoque baixo, né? O estoque just in time que a gente tem hoje, o estoque toyotista que a gente tem hoje, o just in time, a gente naquele tempo não tinha. Naquele tempo era produção em massa, você precisa de estoque alto, você precisa de coisa alta. Então, com expansão de crédito, tudo é alto, inclusive o tombo. O tombo também é alto. Também é Então, alto. ou seja, descaracterizando aquela narrativa que a gente tem por aí, tá? Que 29 foi por causa de um surto, desculpa, foi por causa de um surto liberal, especulativo. Não, mentira. Foi ao contrário. Foi em 28. A gente interviu, o Estado norte-americano interviu no mercado, botou o dedo no mercado, criou uma expansão, em 29 deu problema. Pois é aí que eu ia chegar, Simões, contigo, porque todo esse desenvolvimento do mercado e da troca de capitão, vamos dizer assim, no mercado internacional, e de repente a gente tem hoje essa narrativa de DCE, de crise do mercado especulativo, portanto, crise total do sistema capitalista, portanto, só atitudes socialistas do governo americano logo em seguida salvaram a economia mundial. Como é que trabalha Vamos isso? lá. Isso é por causa de uma narrativa muito, muito interessante, tá? E aí eles abrem a caixa de Pandora das narrativas, ok? 29, o mundo está colapsado. 29, Simons, ninguém... antes só um pouquinho antes de você fazer essa questão da narrativa, eu queria só voltar um pouquinho para explicar o seguinte. Depois que o governo corta efetivamente o crédito, as pessoas devem estar se perguntando onde é que está a ligação disso com a queda da Bolsa. As pessoas perdem a opção de crédito através do governo, do sistema financeiro, e elas possuem investimentos em ações que foram compradas ao longo do tempo. Quando o crédito acaba, as pessoas começam a precisar de dinheiro, então não tem mais o dinheiro na praça, elas começam a vender as suas ações. Só que o Isso. mercado de ações é um mercado flutuante, porque quanto mais você vende a mesma ação, mais o preço dela despenca. Mas isso é pior ainda, né? Eu não queria entrar no mérito para não ser economês demais, Não, tá mas a certo? gente precisa fazer a Já ligação que até o você crash. tá querendo entrar, vamos entrar. A expansão do crédito, tá? Quando você cortou o trigger, né? Quando você cortou o gatilho, os títulos comerciais dos Estados Unidos, eles começam a ter uma devolução de 15% a 20%. Tá? Ou seja, tiveram uma retração de 15% a 20%. Para piorar mais ainda, o que o governo americano fez?
Para controlar a inflação, o que ele fez? Ele fez o que a cartilha microeconômica manda. Você tira o dinheiro do mercado, tá certo? Vamos tirar o dinheiro do mercado, vamos tirar o dinheiro circulante. Vamos tirar, isso aí. Se está circulando 4 bilhões aí, vamos deixar só 1 bilhão circulando, vamos cortar tudo, vamos trazer o dinheiro de volta, tá? Trazer ele novamente novamente para o sistema. E pior, o Hoover tem uma ideia que é a seguinte: criar um imposto em cima do produto industrializado, para piorar mais a situação, tá certo? Então ele vai em duas pontas. Ele corta o consumo através do imposto, que mais tarde a gente chama de IPI aqui no Brasil. A gente olha para aquilo e chama de IPI, mas aquilo é um imposto idiota que os americanos colocam para cortar o consumo, e cortam também o crédito. Cortam crédito, cortam consumo, assim a inflação abaixa e ele entrega para o próximo governo. Diz, olha, tá lisinha a inflação. Tá certo? Toma tá que lisinha tá lisinha a inflação. Só que quando você corta, tá certo? Quando você corta expansão de crédito, tá? Expansão de crédito, os 4 bilhões que estão circulando, isso daí não tem impacto muito grande nos empregos, ok? Tem impacto no mercado de capital, que é o mercado de financiamento das indústrias. Sim. Tá? É o mercado de financiamento das indústrias. Quando você bota o imposto em cima do consumo industrial, como eu disse, é um consumo industrial em massa, você corta também o consumo. Então você corta os dois polos. O carro está andando em 200 por hora. Você vai lá e tira a bateria do carro. Tá certo? Você não puxa o freio. Você tira a bateria do carro e deixa o carro rodando. Se ele vai bater na primeira curva, o problema é de quem vai pegar isso daí. Entendeu? Você corta nos dois polos. Cortou nos dois polos, o tombo foi maior. Aí a Bolsa de Valores, que trabalhava no momento especulativo, que trabalhava naquele momento de aquecimento, vai olhar para isso, vai olhar para a economia e vai dizer o seguinte, vai pensar no seguinte: poxa, a gente até ontem estava trabalhando com a economia um Mercedes. A gente está vendendo ações como se a economia fosse um Mercedes. Hoje, a gente vê que a economia é um Fusca. É um Fusca sem gasolina, sem freio, sem bateria. Ou seja, isso vai dar problema. E o mais engraçado de tudo isso é que a queda da Bolsa, que dizem que um monte de pessoa suicidou, aquela coisa toda, para vocês terem noção do impacto da notícia, né? O impacto da coisa. A primeira página do New York Times da quebra da Bolsa de Valores, tá? Ela fala sobre o efeito de furacão. Certo? Sobre furacão. Ela fala de meteorologia. Ela nem dá notícia da quebra. A quebra sai numa notinha desse tamanho. Isso é de setembro ou a terça-feira negra? É a terça-feira negra. É a quarta-feira, onde os jornais a quarta-feira, né? O dia seguinte. Vai abrir, no dia seguinte, eles estão dando impacto de um furacão que está rodando. O furacão está rodando e tal. Mas houve um probleminha ali na Bolsa de Valores. Probleminha bobo. Uma notinha desse tamanho. Acabou. Essa é a expectativa do pessoal da época. O furacão é pior do que a Bolsa. Bom, tá certo? E o furacão foi pior. Só que o furacão da Bolsa. Tá certo? Só que o furacão da Bolsa. O furacão da Bolsa foi pior. Porque aí a gente entra, de novo, na batalha das narrativas, né? Agora eu posso entrar, né, PM?
Concentrado. Pode. Obrigado. Obrigado. Aí a gente entra na batalha das narrativas. Acontece o seguinte, acontece que quem era do poder eram os republicanos, era o Hoover, né? Herbert Hoover. Um idiota, um completo imbecil. E tem, começa o debate norte-americano, aí a crise começa a aumentar a crise nos Estados Unidos, e o Hoover, para melhorar a situação, fecha o mercado norte-americano. Fecha. Diz, olha, não quero importar mais nada. Acabou. Ele corta o consumo com a indústria e corta a importação. Fecha o mercado norte-americano. Fecha o mercado norte-americano. Muito bom. Muito bom. A Alemanha, ó. A Alemanha se fudeu com isso. Aí, o que acontece? Tem a grande explicação da crise naquela época foi que você teve um momento especulativo provocado por uma intervenção do Estado, mas a gente esquece essa intervenção do Estado, e vamos focar no especulativo. Uhum. Porque aí tem as eleições dos Estados Unidos. É importante que a gente entre no debate da política, fala, poxa, esse pessoal especulou demais. Não pode. Tá muito solto, tá muito livre esses filha da puta. Para piorar, os países, por causa desse fechamento do mercado norte-americano, como eu disse no primeiro momento, o mercado norte-americano era a China daquela época. Quando você fecha o mercado norte-americano, quando você fecha o consumo dos Estados Unidos, através da indústria, a indústria para de produzir, tá certo? A indústria para de produzir, aí você fecha o comércio dos Estados Unidos, o comércio externo, as importações norte-americanas. E aí você fecha as exportações norte-americanas, as importações americanas, e você leva esse problema, tá certo, que nasce nos Estados Unidos para os outros países, tá certo? Levou esse problema, aí a gente tem um problema maior. E aí a crise começa a se alastrar, ok? O que antes era uma crise de capitais, de mercado de capitais, tá certo? Passa a ser uma crise de tamanho industrial, tudo provocado por causa de uma intervenção idiota. Ou seja, a intervenção, ela na verdade, ela ela vitaminou o que já era um problema, que era a perda de valor das indústrias. Ela é a causa do problema. Ela não vitaminou nada. Se não houvesse a intervenção para ajudar os ingleses, não, estou falando da expansão de crédito. Da expansão de crédito. Quando eu falo intervenção, estou falando de expansão de crédito. Não é o fechamento posterior da importação. Tá, não. Voltamos um pouquinho, a expansão de crédito ali. Se não tem essa intervenção do Estado na economia, a coisa ia circular tranquilo. Os Estados Unidos ia caminhar tranquilo. Tá certo? Eles fazem a expansão, criam medidas para controlar a expansão, os efeitos da expansão. Só que essas medidas para controlar a expansão nos Estados Unidos interferem mais ainda, complicam mais ainda a crise, levando a crise para os outros países. Tá certo? Aí você tem um problema da narrativa, que é a seguinte. Todos os países, naquele momento, comungam, por causa dos 14 pontos, Sim. da liberdade econômica, liberalismo democrático, direitos políticos,
bababá, bababá, bababá. Um país não segue a cartilha. Qual é o país que não segue? É o país que em 17 passa por uma revolução russa. Sim. É a União Soviética. Está lá fechado. Ninguém me apurrinha aqui. Até porque eu tenho problema demais, né? Já pensou? Eu já tenho problema de fome. Eu já tenho problema de trigo. Eu já tenho que atochar nos ucranianos. Roubar o que eles têm e o que eles não têm. A Ucrânia é o maior celeiro de trigo da época. Imagina eu ter um problema provocado pelo capitalismo. Aí os países, a esquerda que está nos países democráticos, bebendo seu champanhe, tomando seu uísque, comendo seu caviar, discutindo a crise, olham para a União Soviética e falam: tá vendo? Lá não tem crise. Porra, lá não tem crise. Lá não tem nada. Não tem nem o que comer, meu irmão. Não tem nem o que comer, pô. País para ter crise, primeiro tem que ter algo para comer. Tem que ter consumo. Se não tem consumo, não vai ter crise, pô. Vai ter crise. Ponto. Aí, eles passam a olhar aquilo como se fosse a resposta para tudo. Claro que a União Soviética, que está nessa época, que está naquele impasse de saio, levo a minha revolução para fora ou não levo a minha revolução para fora, aproveita e fala: camaradas de todo mundo, univos, olhem para mim que eu não passei para crise. Até porque eles perceberam uma coisa: fazer revolução com soldados é complicado para a União Soviética depois de 21. Por quê? Porque em 21 tomaram um sacode da Polônia, os poloneses falaram: daqui não passa. Thou shall not pass. Daqui não passa. E aí os soviéticos falaram: olha, vamos fazer isso aqui, ó. Gogó. Narrativa. Vamos falar, ó. Todo mundo vai ver que aqui é o farol da humanidade. Então todo mundo vai se virar para cá em época de crise. Até porque o capitalismo tem dessas manias, né, de sempre da crise, as eternas crises. Então, em todas as crises, eles vão olhar o socialismo. Aí, pronto. Aí a narrativa está completa. Aí as esquerdas internacionais, né, passam a venerar, a cultuar aquele modelo, aquele paradigma estipulado pelos soviéticos, tá certo? Em que você tem que intervir no mercado, tá? Que a crise de 29 é um problema especulativo. Só que um problema do modelo. Só que não foi especulativo. Foi um problema do Estado. O Estado norte-americano que fez merda. O Estado americano que interviu, fez uma expansão de crédito violenta, interviu no mercado. E essa intervenção no mercado, quando você imprime dinheiro, você tem que intervir no mercado. Depois, para conter a borrada que eles fizeram, eles fecham o mercado norte-americano. Fecharam o mercado norte-americano e importaram a crise para o mundo inteiro. Exportaram a crise para o mundo inteiro. Aí você tem a batalha das narrativas, em que todo mundo olha para o lado lá. Olha para o lado lá, e não só os soviéticos, não só os alemães, não só a esquerda. A terceira via também. Que terceira via é essa? Os fascistas. Aí eu vou pedir toda a vênia àqueles que escutam, toda a vênia, fazer que nem os nossos juízes do STF. Vou pedir da vênia, vou colocar minha capa preta aqui, vou pedir vênia. Aquele debate boçal, babaca, de fascismo de direita, esquerda,
Porra. Porra, gente, para. Tá feio. Tá feio. Tá feio. Aqui a moeda do Nasdaq tem socialismo. Porque, porra, caceta, juntaram os dois, fascistas e socialistas, para combater os liberais, dizendo que os liberais tinham culpa da crise de 29. E como estava em moda naquela época, se dizer socialista, cacete, esses movimentos de terceira via falaram que nós somos socialistas também, caramba. Só que somos socialistas de outro modo, caceta. É por isso que você tem socialismo no nome dessas porra. Por causa de uma questão de propaganda, caralho. Não é porque eles gostam de Marx. Ao contrário, eles odiavam Marx. Porra, para com isso. Para, é ridículo. É um movimento de direita. Movimento de direita. Vai ter gente dentro do CG que vai ficar puta comigo. É um movimento. É um movimento de direita que, por causa de propaganda, pega o socialismo, coloca socialismo no nome, pega uns idiotas aí, um Goebbels aí da vida, que tá puto, saiu do DCE, não comeu ninguém, saiu do DCE, tá puto, tá revoltado, não comeu ninguém, aí olha lá pra Nasdaq e fala, porra, é lá, é a solução. Porra, é isso, é isso, é isso aí, é isso. Cara, só Essa para dar batalha das narrativas. Nós temos a crise de 29 estourando, colocando a culpa nos liberais. Os liberais não têm culpa de porra nenhuma. Porra nenhuma. Quem fez errado foram os interventores do mercado, os interventores do Estado. E para resolver isso, eles falaram, vamos intervir mais no mercado, regulando mais o mercado ainda. Aí, de um lado, você teve os democratas nos Estados Unidos, tá? Que subiram os democratas mais moderados, o Roosevelt, o cadeirante. Olha só, seu filho da puta, antes de falar do Canadá, aprende a andar primeiro. Aprende a andar. Depois que você andar com as duas pernas, sem segurar na mesa, correr que nem Forrest Gump, aí você vem falar do Canadá. É piada interna, viu, meu querido ouvinte? Isso é piada interna. Mas aí você tem o seguinte, você tem os democratas moderados que iniciam um plano de intervenção na economia norte-americana, tá certo? Um plano de intervenção que pega, não cuida não cuida do problema especulativo. Por incrível que pareça, ele não cuida. Ele não cuida do problema especulativo. Ele cuida do problema de consumo. Ele cuida, de um lado, o NAA, que é o ato de renovação agrícola, e o ato de renovação da indústria. Eles cuidam do consumo. Eles pagam para as pessoas não produzirem e regulamentam as relações econômicas, tá certo? Dos trabalhadores com os empresários, tá certo? E imprimindo dinheiro, é claro, imprimindo dinheiro. Continua imprimindo dinheiro. É assim que se faz, tá certo? Aí, do outro lado, já pegando o gancho, vamos lá explicar por que o mundo inteiro seguiu nessa marcha. Do outro lado, você tem 3 países que são extremamente problemáticos nas relações internacionais pós-década de 20, tá? Primeiro vamos falar dos japoneses, tá? Porque falar dos alemães é muito fácil. Vamos falar dos japoneses.
O japonês é aquele tipo de nação que vai brigar com os outros, tá? Vai brigar, vai passar pela crise de 29, vai ter um desemprego, vai bater 70% no Japão. Isso é troço pra cacete. Não é coisa boa. Isso é troço pra cacete. E eles resolvem, num passe mágico, dizer o seguinte: olha só, para resolver esse problema econômico, a gente tem que expandir o Império Japonês. Tem que expandir o Japão. Calma. Vamos utilizar a teoria dos gansos voadores. Teoria da esfera de co-prosperidade. Olha só que bonito. Eu sou o ganso líder. Vocês já viram gansos voando? Ganso líder vai trocando a liderança dele com os outros gansos que vão substituindo ele, né? É um triângulozinho bonitinho, tá certo? Teoria de co-prosperidade. Até hoje a gente usa essa porra para explicar regionalismo, diabo 4. Principalmente tecnologia, transferência tecnológica, em que o ganso líder da ponta, né? Ó, cuidado, não é isso não, tá? É isso daqui. O ganso líder, ele vai trocando até ele pegar a liderança de novo, tá certo? Foi inventado pelos japoneses. Povo muito contemplativo. Um economista japonês olhou para cima, viu gansos voarem e deu um insight. Olhou aqui. O povo medita, confucionista, sei lá, diabo 4. Fez aquilo. Falou, olha, o Japão é o ganso líder. Vamos expandir o Japão amigavelmente. Amigavelmente. Através de influência, hegemonia. Hegemonia quer dizer, não é imperialismo, tá certo? Eu vou me colocar como líder e as pessoas irão me seguir, tá certo? Hegemonia é uma coisa, imperialismo é outra. Hegemonia é todo mundo te seguindo. Imperialismo é quando você faz todo mundo te seguir. Então, os japoneses falam, através da hegemonia, eu vou lá, vou pegar lá aquela parte ali do sudoeste asiático e todo mundo vai me seguir. Só que os japoneses tiveram um problema, a crise de 29, aquela coisa toda. País hiperdependente, não é pouco não, hiperdependente de matéria-prima importada, ferro, petróleo, aço. E vocês sabem, toda vez que falo de geopolítica, falo de geoeconomia, países de ilha têm essa mania. É isso aí, Grã-Bretanha, Japão, países de ilha, eles têm essa mania de liberdade econômica, tá? Porque eles querem ter acesso ao mercado, não é consumidor, é o mercado de matéria-prima dos outros. Eles querem ter acesso a ferro, carvão, a tungstênio, bauxita, diabo 4. Eles querem ter acesso a isso. Por quê? Porque a ilhazinha, eles montam um negócio chamado manufatura, indústria, pegam tudo isso, inventam uma engenhoca e botam essa engenhoca no mundo inteiro. São países altamente industrializados. Tá? Países de ilha são altamente industrializados exatamente por causa disso. Eles dependem dos outros. Eles têm uma marinha mercante fudida, grande, que leva um comércio para tudo quanto é lugar. Tá certo? Leva e traz. A primeira marinha do mundo na época era a Royal Navy. A segunda é qual?
a Marinha Mercante do Reino Unido. Aí a terceira começa o resto. Começa o resto. Então, por causa desse comércio, por causa desse acidente geográfico, esses países de ilha, eles precisam de uma abertura comercial muito grande. E o Japão observou o Reino Unido, falou, poxa, esse é o caminho, vamos seguir. Seguiram. Só que tem um problema. O Japão não é o Reino Unido. Não tem a mão de obra que o Reino Unido tem. É uma nação feudal. Uma nação feudal. E tem problemas muito grandes. Aí acontece a crise de 29. O modelo que o Japão quis, de espera de prosperidade, alta tecnologia, industrialização, essa coisa toda, ele não pode ser implementado nas características pacíficas que eles prometiam. Não tem como. Não tem como. Porque a vantagem, gente, a vantagem competitiva nessa época e ao longo da história econômica está do lado de quem tem a matéria-prima e não de quem tem a matéria industrial. Porque na economia, historicamente, os preços das commodities são constantes. Eles não caem muito, entendeu? Já os preços industriais são depreciativos. Ou seja, não adianta merda você querer produzir iPhone 10, se quando tiver iPhone 20, o iPhone 10 de 3.000, 7.000 reais vai valer 500 reais, 200 vai estar no lixo. E o preço do quilo do ferro vai ser o mesmo, talvez mais caro ainda. Entendeu? Sim, sim. Tranquilo? Tranquilo? Commodities, elas sempre estão na constante. Eles não abaixam muito, eles não perdem muito. Aí os japoneses olham e falam, porra, fudeu. Aí em 31, os militares japoneses tomam um governo que era democrático, tomam um governo e falam, olha, a partir de agora, essa esfera de prosperidade vai ser imperial, vai ser militar, tá certo? É assim que se estoura no Japão. E por incrível que pareça, de todos os três, o mais liberal de todos eram os japoneses, mesmo com os militares. Eram os que queriam a economia mais aberta no mundo inteiro. Exatamente por causa dessas razões, porque eles são dependentes de matéria-prima. Se a economia está fechada, principalmente do principal parceiro dele de fornecimento, são os Estados Unidos da América, eles estão fodidos. Tá certo? Estão fodidos. Ok? Aí depois você vai para o segundo problema, que é o motorzinho industrial da Europa. Alemanha. Alemanha é o motor da Europa. É o motor industrial da Europa. Desculpa aí, pessoal aí de cima. É. Mas vamos brincar com eles. Eu vou fazer ressalva. Que vocês gostam de falar. Precisa de ressalva, toca o pau. Vou fazer ressalva. Principal motorzinho industrial da Europa continental. Sacou? Viu? Gostou? Porque a gente não faz parte daquilo. Não. A gente não faz parte daquilo. A gente mostrou para eles que vai e volta. Desde o século XVII a gente está nessa brincadeira. É a grande porta giratória é a Grã-Bretanha. A nossa porta giratória é a Europa. A gente entra e sai na hora que a gente quer. Tá certo? Eu falo isso porque eu sou colônia ainda. Não é mais. Já tá grandinho. Aí, o que acontece? A Alemanha é o principal motor da Europa.
pós-Primeira Guerra, ele está com dois problemas, dois só, que é o pagamento De Versalhes. de Versalhes, tá? Que, por causa da expansão de crédito nos Estados Unidos, é amortizado. Sabe a punhalada nas costas? Foi não, foi não, foi não, desculpa aí. Não foi, não foi. A punhalada nas costas é um dos principais fake news, tá certo? Da década de 30. Um dos principais fake news. Porque eles não precisavam. A crise que vai fazer com que o partido nazista vai subir ao poder não foi por causa de pagamento de Versalhes. Não foi por causa disso. Porque o pagamento estava sendo feito tranquilo porque os americanos estavam bancando. Estavam bancando o pagamento alemão de Versalhes. Então, os ingleses em 28 chegaram e falaram: não precisa me pagar mais não, bola para frente, é só não fazer mais guerra. Acabou. Não precisa mais não. Não precisa mais não. Aí a Alemanha tem, olha só, aí que a gente pega o burro pelo rabo. Aí a Alemanha tem aquilo que a gente chama de época dourada da Alemanha, nos anos 20. A política econômica de Weimar dá certo, criada por um judeu. Dá certo. Tem uma prosperidade absurda dentro da Alemanha. Absurda. Absurda. Só não tem pleno emprego. Mas você tem uma recuperação econômica muito grande. Certo? Tem uma recuperação econômica. De 24 a 29, esses 5 anos, tá certo? Esses 5 anos, a Alemanha tem picos de crescimento econômico. Tá certo? Tem picos de crescimento econômico. Ok? Ou seja, esse mito da punhalada nas costas, mito do pagamento de Versalhes, né? Isso daí é besteira. Isso daí é besteira. Os alemães pagaram. Os americanos pagaram para os alemães. Pagaram para os alemães estavam lá com a indústria dele tocando. Qual foi o problema da Alemanha? Quando os Estados Unidos fecharam o mercado dele. Quando os Estados Unidos fecharam o mercado dele, tá certo? Não só mercado de capitais, como mercados industriais, mercado das indústrias alemães, Sim, mercado das indústrias americanas, os alemães não puderam mais exportar bagulho para os Estados Unidos. Aí os alemães, se lascaram. Por quê? Porque é uma nação extremamente industrializada. Desde o século XVIII é uma nação cameralista. É uma nação voltada para o oligopólio, monopólio, é uma nação de Krupps, etc. Então você tem grandes famílias ligadas, tem aquilo que a gente chama de nobreza industrial alemã. Olha só, os alemães são tão fodas na industrialização que eles criaram uma nobreza, coisa que os ingleses não criaram. Os ingleses não... Nobreza com ele é de sangue. Os alemães não. Os alemães criaram de indústria. Aí você tem os Krupps, você tem os Bayer, tem aquela coisa toda. Tem a nobreza ainda. Aí o Estado alemão protege esse pessoal todo, protege o mercado. Não é à toa que os alemães têm uma tradição que a gente chama de tradição listeriana, de Friedrich List, que é de proteção. Os alemães não gostam de exportar, mas de importar não é muito bom, não. Não é muito bom. Aí, como não tem mais os americanos para exportar, os alemães começam a ter problema.
Como a República de Weimar vai resolver isso? Vai resolver investindo na indústria bélica. O New Deal alemão é o quê? Criar o programa, o MARO, Programa de Rearmamento dentro da Alemanha. Tá certo? Aquele exército fodão que o Hitler pega, ele não foi criado pelo Hitler, porque ele era incompetente demais para isso. Foi criado pela República de Weimar. A República de Weimar que criou aquele exército. Tá certo? Para vocês verem, os países eles investem tanto na indústria bélica, a Alemanha, Japão e Rússia, que, por exemplo, o maior investidor de 30 é a Rússia. O segundo é o Japão. A Rússia porque é socialista, está na revolução dela, etc. Em 29, o país que mais gasta é o Japão. Tá certo? Em 35 é o Japão. Continua o Japão. Certo? Por exemplo, em 1930, a Alemanha é penúltima. 1930. A Alemanha é penúltima em investimento em gastos militares. 0,93 do PIB dela. Ela só fica acima de outro país. Qual é? Estados Unidos da América. Olha o relógio batendo. Estados Unidos da América. Tá certo? Estados Unidos da América. Então, até o Brasil gasta mais do que Alemanha e Estados Unidos naquela época. Até o Brasil. De Getúlio Vargas. A gente estava dando sacode aí nos paulistas, aquela coisa toda, e a gente precisava gastar. Sempre é bom dar uma quebrada. Mas, em 30, os países começam a investir na indústria bélica. Aí você tem esse comportamento. Porque a indústria bélica, querendo ou não, é aquele negócio que a gente chama de keynesianismo militar. Tá certo? Você gera consumo dentro do seu mercado. Sim. Mas em algum momento você tem que escoar isso, né, Simões? Depende muito da política, depende muito do político. Os 3 países, Alemanha, vamos falar de Alemanha e Japão porque Itália não vale a pena. Itália não vale a pena. País que ganhou de Etiópia não vale a pena. Só ganhou da Etiópia, né? Só. Vamos brincar, tem aquele seriado inglês, né? Aquele seriado inglês que o italiano chega, bate continência, presta continência aos alemães, e mostra a medalha dele, e ele fala, o alemão, que medalha é essa? Essa pela Etiópia, essa disso, essa daquilo, e essa daqui é por dirigir um Fiat. Então, você tem isso, entendeu? Você tem isso. Os 2 países, Alemanha e Japão, eles investem pesadamente na indústria bélica para provocar um keynesianismo militar, para aumentar o consumo dentro do seu país. Ok? Provocar um consumo muito maior. Só que os japoneses têm um problema. Qual é? Eles não têm matéria-prima. Eles não têm matéria-prima, eles não têm petróleo. Eles não têm petróleo. O maior fornecedor de petróleo do japonês são os dos Estados Unidos. Aquele momento em que você pode brigar com todo mundo, mas não pode brigar com os Estados Unidos, é o que deveria estar escrito em todos os palácios governamentais do Japão. E o que os japoneses fazem? Brigam justamente com os americanos. Brigam justamente com os americanos. Brigam com os americanos. Ah, os americanos vão dar petróleo de qualquer jeito. Meu amigo, ó,
Pearl Harbor, ó. Fudendo. Porque eles tomaram lá as colônias da Holanda, ali de Indonésia, Singapura, acharam poços de petróleo lá, porque tinha Shell, a Shell estava lá. Sim. Aí eles falaram, agora a gente tem petróleo. Vamos lá bater nos americanos? Vamos, é uma excelente ideia. Vamos bater no nosso principal fornecedor de petróleo. Vamos, excelente ideia. Vamos lá, vamos seguir. Vai dar super certo. Vai dar tudo, vai dar tranquilo. Aí que eu falo, aí que deu aquela ideia nossa. Eu disse, pô, tem que falar sobre a crise de 29 para mostrar o povo como a crise de 29 foi problema. A crise de 29 bate tanto nos Estados Unidos, bate tanto nos Estados Unidos. Eles investem tanto pesadamente em obra pública, em estrada, hidrelétrica, etc., que os americanos eles têm que fazer uma coisa. Eles diminuem nos seus gastos militares para investir em obras. Aí Pearl Harbor está se explicando, entendeu? Pearl Harbor se explica por causa disso. MacArthur entra na Casa Branca cuspindo marimbondo, dizendo, porra, tu quer me fuder? Me beija, cara. Porra, você acabou com nossa frota do Pacífico, reduzindo, cortando, botando a tesoura, cortando gasto militar. Você acabou com nossa possibilidade de resposta. Você acabou. E aquilo foi verdade. O culpado de Pearl Harbor foi Roosevelt. Acabou. Tchau. Foi o culpado. Foi o culpado, gente. Desculpa, foi o culpado. Diretamente foi ele. Foi ele. Porque ele pegou todo o dinheiro de gasto militar norte-americano, principalmente da Marinha norte-americana, e investiu em obra pública, achando que ninguém ia brigar com os Estados Unidos. E aí acabou com a resposta norte-americana, da pronta resposta militar norte-americana. Acabou com ela. Entendeu? Acabou com ela. Tanto que os americanos, eles só vão aumentar, eles só vão sair da rabada de gastos militares quando eles são atacados em Pearl Harbor. Tá certo? Até lá, os americanos são os que menos investem. Sim. Tá certo? Não, o exército americano, antes de Pearl Harbor, acho que tinha por volta de 100 mil homens. O exército regular, né? Não, vamos lá. Ao longo da década de 20, os Estados Unidos pontualmente, em alguns anos, eles passam da margem de 1% de gasto do PIB em defesa. 1%. Os outros já estavam em 6, 7, 36, 40. Os Estados Unidos estava timidamente com 1,09. Quando não era 0,67. O que você faz com 0,67? Nada. Você gasta de manutenção. Faz de manutenção. Faz de manutenção, porque não adianta você dizer que navios aeródromos você fez, está pronto. Acabou. Não, você tem default, tem gasto, tem aquilo outro. Você precisa de taxa de manutenção. Então, os americanos, 0,67. Entendeu? Ou seja, a crise de 29, alguns países tomaram a decisão de investir pesadamente na indústria bélica, como os países fascistas. Outros países investiram na indústria civil. Os Estados Unidos eram um deles. Mas só que, ao investir na indústria civil, ferrou com a possibilidade de pronta resposta
militar quando se sentiu desafiado. Ou seja, aí os japoneses têm lógica, entendeu? Aí você vê que tem lógica Pearl Harbor. Os japoneses tiram os americanos para dançar em Pearl Harbor. Vamos ter uma valsa aqui. Não, valsa não, tango. Porque tango, vocês sabem, sempre tem um que sofre. Então vamos tirar alguém aqui para dançar, vamos tirar os americanos para dançar, vamos fazer eles sofrerem um pouco. Os americanos, quando reuniram, colocaram toda a frota ali no Pacífico, porque não tinham o que fazer mais, pegaram toda a frota, não é frota de caminhão não, gente. Pegaram toda a frota marinha e colocaram lá no Pacífico, falaram, porra, eles unificaram, colocaram tudo num lugar e vão lá meter a bomba, porra. Acabou. Sim. A gente resolve o problema da Marinha Norte-Americana. E aí eles vão ter que vender petróleo de qualquer jeito pra gente. Só que aí a pronta resposta americana, o que aconteceu? Aí aconteceu o que a gente sabe. Tá certo? Um tema que eu propus também é em relação aos judeus. Né? Coloquei lá na pauta, os judeus e a crise de 29. Calma. Não é o protocolo dos 7 sábios de Sião. Calma. Jesus amado. Não é, calma. Não é nada disso. Se a gente tivesse monetização no podcast, teria sido desmonetizado agora. Agora. Só por citar. Não é nada disso. Não é nada disso. É o seguinte. Quando você tem a Noite dos Cristais, tá? Quando você tem a Kristallnacht, os judeus na Alemanha começam a fugir. Começa a acontecer diáspora. Começa a ir embora. Os que tinham dinheiro estavam indo embora já. E os pobres, os classe média, estavam querendo ir embora também. Só que os países estavam passando por crise econômica. Aí como você vai abrir suas portas, abrir suas fronteiras, no auge de uma crise econômica, um batalhão de gente tirar emprego, tirar economia, tirar essas coisas, que é o misticismo do que vem de fora, né? O que vem de fora é xenofobia, vai tirar os empregos, vai tirar... Como que o político vai fazer isso? Os políticos não fazem, entendeu? Os políticos estão tentando resolver o desemprego interno. De repente começa a aparecer um monte de navio com judeu dentro. Como é que eu vou aceitar essa gente toda? Eles vão tirar emprego do pessoal daqui de dentro. Eles pensavam naquela época. Vão tirar emprego. Como é que eu vou fazer? Aí eles não aceitam, mandam de volta. Mandam de volta para a Alemanha. Como a gente teve casos disso. A gente teve casos de navios alemães, navios alemães, saíram da Alemanha abarrotados de judeus, ficaram vagando no mundo inteiro para ver se alguém recebia eles. E ninguém recebeu por quê? Porque eles são contrários a imigrantes, são xenófobos, são antissemitas. Não é nada disso. É estritamente explicável. Eles não tinham emprego para essa gente toda. Eles estavam visualizando o impacto econômico que esse pessoal teria dentro dos países deles. É isso. Isso é o certo? Não sei. Não sei. Fica a cargo da cabeça de cada um. Se isso é o certo ou não. Mas é o que passou. Sim.
Sim, É o que vai acontecer. passou, pô. Inclusive aqui. Inclusive que é o que passou, pô. Você tem um monte de gente dependendo de incentivo de Estado para ter emprego. Agora vem um bando de gente, uma mão de obra extremamente valiosa, mão de obra extremamente competitiva, entra e toma os empregos de todo mundo. Aí não tem como. Não tem como. Muitos países negaram. Muitos países negaram e mandaram de volta. É por causa disso. Muito bom. Não tem como. Simons, a gente está chegando no finzinho no tempo. Você tem alguma coisa a mais que você queira colocar dentro de todo esse processo aí que começou lá com a intervenção do governo americano até a indústria bélica japonesa e alemã? Sim, E a resposta ideológica que foi o fascismo e o comunismo? A última parte é que aí a gente entra na brincadeira mais hardcore, é Ministério da Guerra ou da Defesa, é que, olhando economicamente falando, olhando os dados, a gente percebe que os anos 20 eles foram extremamente cruéis para os gastos militares, tá? Países eles tenderam a gastar menos em defesa. Por quê? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Sim, Eles não quiseram brincar de guerra de novo. Por causa do impacto. Também percebe. A Primeira Guerra foi aquela coisa maluca, louca, que a gente viu. Então não tem como gastar de novo nisso. Então você entrou numa era, uma bolha, que é o que a gente chama de era do desarmamento, da lei internacional, vamos resolver tudo através de tribunais internacionais, nada pela força. Os principais tratados navais, por exemplo, que era a grande força bélica da época, para poder restringir a arma naval, foram durante o final pós Primeira Guerra Mundial, né? Isso. Que são exemplos até hoje para tratados de limitação nuclear, aquelas Sim, coisas. As medidas e contramedidas que a gente tem hoje, SALT 1, SALT 2, SALT 3, inspeções, são as mesmas que a gente usava nos anos 20. Então, naquela época, você tem um pacifismo aflorado mesmo, a cor da pele. justificado, né? Justificado. E é popular a coisa popular mesmo. Que as pessoas andavam na rua, viam pessoas com buraco aberto aqui de gás, aquela coisa toda. Cirurgia plástica se desenvolveu exatamente como ter resposta, é uma resposta humanitária, Sim, né? sim. Porque você via pessoa desfigurada parecendo Gune, né? Aquele Slord, parecendo O Gune. slot. É isso, Chocolate! é isso. Não, beleza, cara, excelente. Então, calma aí, porra, não acabei, Você não caralho. terminou ainda, porra? Não, porra. Aí o que acontece? Aí as pessoas entram numa lógica de pacifismo. Querem uma defesa a qualquer custo, uma limitação a qualquer custo. Tanto que o nome é tudo. O nome de alguns ministérios saem de Ministério da Guerra para Ministério da Defesa. Entendeu? Porque agora é só defesa, agora não é guerra. Guerra é algo de agressão, é algo ofensivo. Vamos só nos defender. Só que teve um problema. Qual foi o problema? Você teve 3 players que chegaram, pegaram os tratados e fizeram isso. Ó. 4 players. União Soviética, você a todos os gastos militares ao longo da década de 30, vai ver que a União Soviética batia 40%.
Só tinha 40%. Ou seja, aquela ideia do círculo de fogo, Sim. aquela anedota do fuzil e do cartucho. Aquilo é anedota, aquilo é coisa de Hollywood, porra. Os caras gastaram dinheiro pra caralho. Não gastaram pouco, não. Gastaram dinheiro. Gastaram dinheiro pra cacete, indústria bélica. Gastaram dinheiro pra cacete, indústria bélica. Então eles não tinham problema de fuzil e cartucho, não. Aquilo é coisa romantizada. Os caras batiam 40% do PIB, 50% do PIB. Então é isso, porra. Não vem. Pega incauto. Pega a gente jogando Call of Duty. Pega cartucho, fuzil. É isso. Os caras gastaram rios de dinheiro. Os caras gastaram rios de dinheiro. Até porque a luta contra a burguesia, a luta das classes, ela vai durar até 1989. Foi essa razão que fez com que o Ronald Reagan inventasse o maior blefe da história da humanidade, Guerra nas Estrelas. Jogou o PIB, vocês gastam 50, vou fazer vocês gastarem 80 agora. Se vocês gastarem 80, não, vai quebrar a economia. Pum, fez exatamente isso. Tudo é ideia de uma mulher. Vou propor um podcast falando exatamente dela. A mulher do caralho. Mulher sensacional. Tá bom. Quem é? Agora sim acabou. Agora sim acabou, caralho. Agora porra, mas você não vai falar o nome da mulher, porra? Hã? O nome da mulher? Não. Tá bom. Guardar pra próxima. Tem que vender o peixe, pô. Tem que vender o peixe. A gente faz segredinho. Faz segredinho, pô. Pra essa cambada escutar a gente depois, pô. É bom. Muito bom. Pô, Ô, Mac, tem considerações finais aí? Algum livrinho, alguma coisa? Então, livrinho a gente vai colocar, como de costume, na descrição do episódio, porque a gente já tá com o tempinho bem avançado. Mas eu queria deixar uma dica de leitura e de pesquisa para quem estuda a gente, que a gente comentou dos grupos de inspiração fascista que surgiram a partir do início da década de 20 e daí em alguns lugares começaram a ascender ao poder no início da década de 30. E a gente costuma lembrar, na maioria das vezes, dos camisas pardas alemães, dos camisas pretas italianos e dos nossos integralistas, da ação integralista brasileira, camisas verdes. Que gostavam de negros e judeus. Não é? Não é exatamente. E só que é interessante pesquisar um pouquinho mais sobre toda essa movimentação de grupos políticos e políticos/partidários que adotavam esse código de uniforme para se apresentar em público. Então, fazendo um recorte bem específico, só na Europa e só grupos de camisas verdes eram 11. Camisas azuis eram 8, se não me engano. Daí 4 camisas pretas, 4 camisas vermelhas, 4 camisas cinzas, 2 pardos, 1 camisa branca e 1 camisa laranja. Ainda bem que tinha bastante tintura para vir da Índia, né? Então, pois é. Nos Estados Unidos teve a Black Legion, teve a Silver Legion, teve os khaki shirts. É um negócio que não ficou nem específico na Europa, apesar da Europa ter o maior, não o maior grupo, mas a maior variedade de grupos. Até porque a Europa tem o Hugo Boss. Não é? É. Sim. Mas não ficou nos restrito. Estados Unidos tinha a versão fúcsia também, né? Dos Marines. Então, como eu falei no último episódio, eu costumo desconsiderar os Marines, mas... mas tinha. Então aí, firmes e fortes, como a ação integralista brasileira, ainda teoricamente existe. Tem seus defensores hoje em dia, a Naue, aquele negócio. Mas vai ter a descrição do livro, vai ter o livro na descrição. Vai ter pesquisa, vai ter artigo, vai ter tudo aí para quem tiver mais interesse. Maravilha. Simons, meu querido, obrigado. Você quer fazer alguma consideração final?
A minha consideração é em cima do que disse o nosso amigo da esquerda aqui. Eu sempre digo nas minhas aulas que como você morre com estilo, né? Você manda o Hugo Boss fazer o seu uniforme. Ué, Faz parte. Faz faz. parte, muito bom. Né? A outra consideração é o seguinte: crises, elas acontecem dentro do capitalismo, tá certo? Não de acordo com o que os socialistas falam, que o capitalismo tende a sempre promover crise. A gente tem que olhar de outra forma. Então, é o que eu sempre digo, eu tenho até ele aqui em algum lugar, aqui atrás, ali atrás, naquele ali, aquele ali, aquele quadradinho ali, o Schumpeter, um dos grandes economistas que eu tenho como ídolo. Ele dizia que se com 24 anos você não tem doutorado, você é um merda. Ou seja, eu sou um merda. O Schumpeter dizia que, ao contrário do que os socialistas falam, crises econômicas, elas são uma maneira de que o capitalismo tem de promover mudanças e punir aqueles que tentam fazer algum trambique ou empresas deficitárias, entendeu? Porque, segundo ele, os recursos são poucos, tá? Os recursos são poucos. Se você não tem matéria-prima, se você tem matéria-prima em abundância, você não tem mão de obra diminuta. Então, Sim. os recursos são sempre buscam sempre eficiência e racionalização, tá certo? E as crises econômicas, elas são exatamente isso. São a forma de que o capitalismo tende a empregar esses recursos, punindo quem é deficitário e criando empresas eficientes. Okay? É aí que você explica porque Ericsson não tem mais sentido e Apple tem algum sentido. E daqui a pouco, não sei se com essa crise do corona deve ter, daqui a pouco a Apple vai entrar para a história e a gente vai ter as empresas de streaming lá em cima. Entendeu? Porque elas estão sendo, nessa época de crise, as empresas mais eficientes que a gente tem. Porque as pessoas estão dentro de casa. Sim. Entendeu? As pessoas estão dentro de casa consumindo coisas digitais, 100% digitais. Então, as empresas digitais devem, de algum jeito, sair bem da crise do corona, tá certo? Aí o empresário tem que ter sentido, tem que saber onde está. Não é à toa que a Apple criou uma plataforma de streaming para ela. Não é à toa. Ou seja, enxerga a crise, como a gente fala na escola de administração. Enquanto muitos choram, outros vendem lenços. É isso aí. É exatamente por causa disso. É por isso que economia e administração, por mais que falam por aí, os chineses, é coisa nossa, é anglo-saxão, porra. Bem nossa. Não tem. Eles não têm como. Eles não inventam uma vírgula em matéria de administração sem passar por Cornell, sem passar pela LSE,
sem passar pela Ivy League. Eles não inventam. Eles não inventam. E é por isso que o domínio anglo-saxão da economia ainda será maior, melhor para mais de um par de anos. Muito bom. Essa é a minha frase final aí. Ficou bacana. Maravilha, é nóis. Muito bom. Meu caro ouvinte, obrigado por ter acompanhado a gente até agora e a gente se vê por aí. Valeu, Simons, Mac, um abraço. Falou! Gente, tchau.